vídeo do Nicolas Ferreira é o seguinte, ou ele falou tudo verdadeiro, e aí ele não tem verdadeiras, né, as informações, e não tem do que temer, ou ele falou uma série de mentiras, criou um tumulto na sociedade muito grande, criou danos ao Estado brasileiro, criou danos morais, criou uma confusão muito grande e ele tem que ser demandado por isso. Ele tem consciência que praticou atos criminosos, atos ilícitos, atos ilegais, atos inverídicos? Ele tem. Tanto tem que no vídeo dele, ele diz o seguinte, olha, ele vai contando as mentiras todas, que eu nem vou colocar aqui para vocês, né? E no final ele diz o seguinte, não, nós vamos entrar com a medida judicial, que seria imprestável, gente, porque não existe uma medida constitucional no âmbito do Supremo Tribunal Federal para mexer com uma portaria, uma instrução normativa de um órgão interno. Pode ser revogado pelo próprio órgão. Não tem, é como se o Supremo Tribunal Federal fosse analisar a portaria do prédio que você mora, que tem uma disposição ali. Não é a competência dele para cuidar disso. E o Nicolas sabe disso. E todas as pessoas envolvidas também sabem disso. Elas sabem que aquilo que elas estavam dizendo era tudo mentira. E, portanto, eles não podem passar impunes em relação a isso, né? No final ele diz o seguinte, então nós vamos entrar com a medida constitucional, mas já sabem como é, né? O Supremo Tribunal Federal é todo do PT, então eles não vão fazer absolutamente nada. Ou seja, a instrução normativa permaneceria vigorando. No entanto, o governo, por razões políticas, acertadamente e, a meu ver, demoradamente, revogou a instrução normativa. Mas a criatura faz esse tipo de leitura aqui, ó, querendo colocar não só o governo contra o povo, mas também o Supremo Tribunal Federal. Acompanhe. Quem quer trabalhar um mês inteiro para depois o governo vir e morder o seu salário? Mas e aí, Nicolas, o que vocês irão fazer? Nós fizemos uma ação de controle de constitucionalidade junto ao PL Nacional. Isso não existe, tá, gente? É mentira. E ele é formado em Direito, pelo menos ele diz que é, né? Essa decisão da Receita Federal no STF. Sim, ao STF. Que a maioria tá lá, foi indicada pelo PT. Eu sei que é desanimador, mas é a única saída que a gente tem. Percebeu? A consequência de um voto mal dado. Por fim, mas não menos importante, a oposição está coletando assinaturas para um projeto de lei para impedir que esse tipo de quebra de sigilo mascarado de transparência... Gente, é muita calhordice, é muita cara de pau. Por isso, gente, que a Constituição Federal, no seu artigo 131, confere à Advocacia Geral da União a representação do Estado brasileiro para promover ações contra esses criminosos. E aí não é pegar criminoso de raia miúda, como pensou ali o ministro Haddad, né? O governo vai acionar na justiça contra fake news e golpes, diz Haddad. Não é esse o foco é pegar quem está comandando a orcrim da desinformação. É pegar o senhor Nicolas Ferreira e os outros parlamentares que pensam que tem imunidade para fazer isso e não tem. A imunidade parlamentar não garante que o cara tenha uma empregada doméstica e não pague direitos trabalhistas da empregada doméstica e não seja processado. A imunidade não é imortalidade, não, como essas pessoas pensam. Não é não. Então, pode ser demandado civilmente, sim. O que ele fez não está dentro do arcabouço de imunidades parlamentares e eu acho que uma ação civil promovida pela Advocacia Geral da União deveria pedir liminarmente, inclusive, o bloqueio dos bens da criatura. Numa ação que tem um valor pecuniário bastante consistente. Não é ação para pegar 20 mil reais, 30 mil reais, porque só com essa fake news aí ele botou uma grana no bolso, uma grana preta, né? Então é para pegar firme, como todas as vezes que a justiça de um país como o nosso, ou outros países, atuam sobre as orcrins. Sempre se faz um sufocamento, né? Se faz a asfixia naquilo que nutre essas orcrins, que é o dinheiro. Porque essa gente, meus amigos e minhas amigas, eles não têm ideologia nenhuma. Eles são sempre da negação, é sempre do pânico, é sempre de evitar alguma coisa, evitar algum progresso, é sempre deixando a sociedade em tensão absoluta. E quando eles fazem isso, eles vão conseguindo cada vez mais reunir pessoas ao seu redor. Isso aumenta a responsabilidade do governo de ter uma comunicação mais eficiente, mais eficaz e de ter entregas para a sociedade que possa mostrar, pautas que possam mostrar e, sobretudo, situações que denunciam o legado que foi deixado por esse monstro e a sua orcrim.